Então, pessoal, vamos proceder hoje à resolução da lista sobre conversão, identificando todos os aspectos necessários para que nós possamos fazer as alterações necessárias nas conversões de medidas que foram solicitadas, beleza? O primeiro exercício, ele menciona o seguinte, que a Terra, vou colocar aqui exercício 1, a Terra tem a forma, aproximado de uma circunferência com um raio dado aí, vamos colocar aqui o raio, em notação científica como 6,37 vezes 10 a sexta em metros. Ele dá essa medida para a gente. E ele quer que a gente calcule três coisas: a circunferência da Terra em quilômetros, a área da sua superfície em quilômetros quadrados e o volume em quilômetros cúbicos. Então, para cada item, é necessário fazer uma conversão, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Bom, no primeiro caso, que é a circunferência, eu necessito da expressão para a circunferência de uma estrutura como a Terra, considerada ele enunciado, e no resultado fica representado através dessa expressão, C igual a 2π vezes R, ou seja, como sendo o comprimento, a representação do produto do diâmetro pela sua expressão em π, que é um número irracional. Então o processo aqui é o seguinte: eu vou converter esse cara em quilômetros, então eu preciso daquele processo de conversão em cadeia. Então o que eu faço? Venho, escrevo 2π, no lugar do R coloca aí o meu 6,37, que foi dado, vezes 10 a sexta em metros, e aí aqui está a novidade. Nós vamos fazer a conversão em cadeia, escrevendo a relação que existe entre 1 km e metros. A gente sabe que 1 km tem 1000 metros, ou 10 a terceira em notação, então eu posso e devo escrever dessa forma: 1 km equivalente a 10 a terceira em metros. Por que eu escrevo dessa forma? Porque daqui eu consigo cancelar essa grandeza, metro a metro, e eu retorno com a resposta na unidade que eu quero, que é quilômetros. Então, fazer isso, eu só tenho que tomar um pouquinho de cuidado com as notações e com as multiplicações que elas vão acabar ocorrendo. Então, o que eu observo aqui, eu tenho 10 a sexta com 10 a terceira, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Esse processo eu repito a base, que é o 10, e subtraio o expoente. Eu vou ter C igual a 2π, que multiplica 6,37, e aqui eu vou já reduzir, escrever vezes 10 a 6 menos 3, a terceira já em quilômetros. Daqui, se eu adotar o π como aproximadamente 3,14, fazendo uma aproximação bem grossa para π, e executando esse produto que eu tenho aqui, com esses três valores, eu vou chegar em um C de aproximadamente 40,02. Então, eu tenho um C igual aí, C aproximado, de 40,02, esse produto vezes 10 a terceira em quilômetros. Aqui eu já cheguei na resposta da circunferência em quilômetros. Reescrevendo em notação científica, o que eu faço? Lembra que nós comentamos na aula de conversão? Eu desloco uma casa para a esquerda, quando o número é muito grande, o expoente aqui ele vai aumentar 1 grau. Então eu vou ter C aproximadamente, jogando para cá, 4,002 vezes 10 a quarta em quilômetros. E com isso, eu obtenho aí a circunferência da Terra em quilômetros, resolvendo o item A. Beleza? O processo aqui é só tomar um pouquinho de cuidado com a divisão de potência mesma base, executando o processo com cuidado, não tem como você cometer erros. Então, no item B, eu preciso calcular agora a área da superfície. Também necessito de uma fórmula para esse processo. Então, nesse caso aí, no item B, a superfície da Terra, considerando ela como aproximadamente uma esfera achatada nos polos, é da forma 4π vezes r ao quadrado. Faço a mesma coisa com cuidado. O raio aqui vai ficar ao quadrado, porque eu vou trabalhar com uma dimensão de área.
eu tenho S igual a 4π, escrevo 6,37 vezes 10 à sexta, vou colocar aqui a unidade em metros, e isso aqui vai ficar ao quadrado. Eu faço a mesma coisa que no anterior, escrevo 1 quilômetro associado a 10 à terceira em metros. Só que eu não posso cortar da maneira como eu fiz anteriormente. Por quê? Porque essa dimensão de metro vai estar ao quadrado e aqui não. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa dimensão em metro seja da mesma forma que essa. Então essa expressão que eu coloquei aqui, eu preciso colocar na potência que essa está, que no caso aqui é de quadro 2. O que acontece agora é que fazendo dessa forma, eu consigo cancelar o metro que está ao quadrado com esse metro que está ao quadrado aqui. Só que eu ganho mais algumas informações. O 10 à terceira ele vai mudar e o quilômetro vai ficar ao quadrado como eu quero que aconteça. Então aqui eu tenho S igual a 4π. Aqui o 6,37 ele vai ficar elevado ao quadrado. E aqui o 10 à sexta, por propriedade de potência, repete a base, você multiplica os expoentes, a gente chama essa propriedade na matemática básica de potência, então vai ficar elevado a 12. Eu já vou gerar a resposta aqui em quilômetros quadrados, que é o que eu preciso. E o 10 à terceira, da mesma forma como o 10 à sexta, vai elevar ao quadrado. Então aqui vai ficar 10 à sexta, dessa forma aqui, ó. Correto? Daí o que eu faço? Eu preciso executar o produto com esses elementos e aqui eu faço a redução na mesma base. Então 4π vezes 6,37 ao quadrado, executando as contas aí, deu 509 aproximado, 9. Tá? E aqui vezes 10 elevado a 6 km quadrados. Mais uma vez, se eu quiser vir e escrever em notação científica, eu vou deslocar minha vírgula até o primeiro algarismo significativo, que é o 5. Nesse processo, então, eu vou andar duas casas. Então, arredondando, aproximando, esse valor, eu vou chegar num resultado de aproximadamente, 5,1 vezes 10, e aí eu vou ganhar duas casas, elevo a potência a 8 quilômetros quadrados. E isso aí representa a superfície da Terra aproximadamente nessa unidade, beleza? Também, da mesma forma que o anterior, só tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com as questões envolvendo as potências. Fazendo isso, não tem mistério, correto? E aí nós vamos agora para o item C, que envolve aí o cálculo do volume. Bom, o volume, assim como nos outros casos, também tem uma fórmula. O volume de uma esfera é da forma 4/3 de π vezes r ao cubo. Mesma história, mesmo procedimento anterior. Eu repito aqui o 4/3 de π. O raio eu vou ter que escrever com 6,37 vezes 10 à sexta, isso aqui ao cubo. E da mesma maneira que no anterior, escreva a relação, vamos colocar aqui também que isso está em metros, não posso esquecer, é 10 à sexta em metros, isso aqui é ao cubo, e aí eu tenho lá 1 quilômetro, associando em metros, 10 à terceira em metros, beleza? Só que aqui da mesma forma que no anterior eu tenho que cancelar metro ao cubo, então eu faço com que eu eleve tudo isso aqui ao cubo. Fazendo isso, eu consigo cancelar metro cúbico com metro cúbico, porque eu estou trabalhando com volume agora, e aí eu vou ter um ganho aqui na expressão. Então V vai ser igual a 4/3 de π, usando aquele valor aproximado, 6,37, isso ao cubo, e aí o 10 à sexta, potência de potência, vira 10 elevado a 18. Aqui eu tenho que o meu quilômetro já vai ficar escrito da forma cúbica, porque é um volume, e 10 à terceira elevado à terceira vira 10 à nona, dessa forma como nós estamos colocando.
E daí o processo ao fim fica escrito de que maneira agora? Eu vou fazer essas multiplicações com a potência aqui eu vou ter uma redução. Então 4 terços de π vezes 6,37 ao cubo vai dar um V aí de 1082,6. E aqui eu tenho divisão de potência vezes uma base, repete a base, subtrai expoente, 10 a nona quilômetro cúbico. E aí, mais uma vez, executando o mesmo processo do item B e jogando isso em notação da forma científica, nós temos como colocar esse resultado na forma de 1, vamos colocar até o primeiro algarismo significativo, contando 1, 2, 3 casas. Então, 1,0826, corri 3 casas, 1, 2, 3, então eu levo mais 3 passos aqui. Então, isso representa o volume da Terra em quilômetros cúbicos, ou seja, 1,0826 vezes 10 elevado a 12. E com isso aí a gente finaliza o primeiro exercício, que envolve apenas uma medida de conversão, trabalhar com quilômetro associado a metros, com uma diferença em cada caso, quando você calcula comprimento, quando você calcula a superfície e quando você calcula o volume. Sempre tomando cuidado de elevar as potências de modo a você conseguir cancelar as unidades. Correto? Então vamos para o exercício 2. No exercício 2 eu tenho o seguinte, supondo que a água tem uma massa específica de 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. Toda vez que houver menção, né, tivermos essa informação aí de massa específica, né, em outras palavras, estamos associando isso aqui com o conceito que muitos devem se recordar do ensino médio, que é o de densidade. Ou seja, densidade, isso aqui está associado à densidade. Uma outra maneira que você tem de identificar, que eu estou trabalhando com densidade, é por conta das unidades envolvidas aqui, ó. Eu tenho 1 grama por centímetro cúbico. Grama é uma unidade associada à grandeza, à massa, e centímetro cúbico está associado aqui, ó, a volume. Ele está mencionando isso aí no início do exercício, que é a massa específica ou a densidade da água. Ele quer que eu calcule a massa de 1 metro cúbico em quilogramas, ou seja, ele quer 1 metro cúbico em quilogramas, ou seja, em kg, unidade de massa, correto? E aí eu tenho o primeiro questionamento nesse exercício 2, que é fazer um processo de conversão, porque ele tem nos dado aí a densidade em gramas por centímetro cúbico, só que ele está mencionando o cálculo de 1 metro cúbico em quilos. Então eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, fazer essa conversão, transformar essa unidade de grama por centímetro cúbico em uma outra, que seja equivalente a essa, e usar naturalmente a expressão que envolve densidade. Tá? Então, densidade, fisicamente, é conhecido como uma razão, como nós escrevemos aqui, de 2 grandezas. Eu vou usar uma letrinha aqui que é consagrada na literatura, que é uma letra parecida com P, mas se chama de Rho. Né? Rho é a razão entre a massa e o volume. Nessa razão, eu quero calcular qual é a massa. Então, o que ele quer que eu faça no fim das contas é o seguinte, olha, ele quer calcular a massa, então eu vou isolar a massa e multiplicar, fazendo uma regra em cruz aqui, a densidade pelo volume. É isso que ele quer que eu calcule. Por que ele quer que eu faça isso? Porque ele nos dá qual é o volume necessário para calcular essa massa. Ele diz que o volume é de 1 metro cúbico. Nós já temos aqui o volume na fórmula. Então o que eu preciso, na verdade, é da densidade para obter essa massa em quilos. O problema é que a densidade está em gramas por centímetro cúbico. E aí é que eu vou começar a executar o processo de conversão. Então,
Com todo cuidado, eu venho e escrevo 1 grama por centímetro cúbico e eu preciso transformar o que está em grama para quilos e o que está em centímetro cúbico para metro cúbico. Eu posso executar o processo, como nós mostramos lá no vídeo sobre conversão, usando o encadeamento de unidades envolvidas. Então, o que eu faço aqui? Bom, 1 grama em quilos, eu posso escrever 1 quilo como 1000 gramas, ou 1 kg como 10 a terceira em gramas. Eu tenho que tomar um cuidado na hora de escrever, como eu fiz aqui agora, porque se eu faço dessa forma, está errado. É errado por quê? Porque eu não consigo eliminar grama. Eu até gero aqui a unidade em quilos, mas eu tenho grama vezes grama, que daria grama ao quadrado. Então, toma-se muito cuidado com essas observações para não cometer equívocos. Então, nisso, eu preciso aqui fazer uma mudança. Então, eu escrevo o contrário. Eu venho e escrevo 1 quilo e associo a isso 1000 gramas, ou 10 a terceira em gramas. Agora sim, agora está ok, porque eu consigo cancelar grama com grama e já gero aqui a minha unidade em quilos, né, para a grandeza massa. Só que eu tenho que fazer também a mesma coisa para centímetro cúbico. Se eu não souber a relação de metro cúbico para centímetro cúbico, então eu vou do início. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, então eu escrevo na mesma orientação desse caso aqui. 1 metro tem 100 centímetros, ou 10 ao quadrado em centímetros, como queiram. Venho e escrevo aqui. Não posso cancelar, por quê? Porque o que eu tenho é centímetro cúbico e o que eu coloquei foi em centímetros. Então eu preciso fazer, como no anterior, elevar tudo ao cubo. Porque fazendo isso eu consigo cancelar centímetro cúbico com centímetro cúbico. Só que eu tenho um ganho. O 10 ao quadrado não é mais 10 ao quadrado, porque vai ter propriedade de potência aqui e o metro vira metro cúbico. Aqui eu percebi que já estou fazendo de forma correta, porque olha só, vai gerar a resposta em quilos por metro cúbico, que é o que eu quero. E agora é o que eu preciso trabalhar com os valores numéricos. Então 10 ao quadrado com 10 a terceira vira 10 a sexta. E o 10 aqui é 10 a terceira. Então, como eu tenho propriedade de potência envolvida aqui, repito, a base que é 10 e subtrai expoente. Portanto, eu chego à conclusão de que 1 grama por centímetro cúbico em quilos por metro cúbico é da forma 10 a terceira quilos por metro cúbico. E com isso, eu tenho agora a densidade. Essa densidade que eu estava procurando, para poder agora aplicar nessa fórmula e calcular, ou seja, obter a massa que eu tenho em 1 metro cúbico de água. É isso que eu preciso fazer, que nós vamos agora executar. Então, nesse processo, eu tenho massa, a densidade que nós acabamos de gerar, então vamos colocar inclusive a unidade dela aqui, para ficar claro que estamos fazendo de forma correta, quilos por metro cúbico. E o volume que ele nos dá lá, que é 1 metro cúbico. Você percebeu que está, de fato, no caminho correto, porque você cancela metro cúbico com metro cúbico, ó, vai gerar a resposta da unidade de massa em quilos. E isso aí retorna para nós o resultado. Ou seja, a massa é 10 a terceira, ou como queira, 1000 quilos. É o que você tem em 1 metro cúbico de água. E isso finaliza a primeira parte desse segundo exercício. Porque na segunda parte ele faz a seguinte suposição. Suponho que sejam necessárias 10 horas para drenar um recipiente com 5.700 metros cúbicos d'água. Ele quer calcular a vazão mássica de água do recipiente em quilos por segundo, né, em quilogramas por segundo. Bom, vamos lá. Como que eu vou fazer isso daqui? Você pode começar pelo fim, que é identificar o que ele quer. Ele menciona aí um termo, né, um fragmento chamado vazão mássica. Vazão mássica. Se eu não sei o que é isso, ele nos dá indiretamente a resposta no fim. Em quilogramas por segundo. É algo que você vai obter nessa unidade. Então o que
vou fazer? Eu vou criar uma fórmula aqui, vou chamar de R, uma razão, como sendo, né, a divisão do que você vai calcular da massa por unidade de tempo. Essa que é a razão que ele está mencionando. Se fosse uma vazão volumétrica, então eu teria essa fórmula como sendo a razão do volume por unidade de tempo. Então eu só estou criando por conta das informações que ele nos pede. Então o que eu tenho aqui que fazer é o seguinte, é trabalhar com o que foi dado em horas, ou seja, eu tenho 10 horas para drenar a quantidade em volume de água e calcular com essa razão. Então eu preciso fazer duas contas. A primeira é obter a massa, assim como no anterior eu vou multiplicar a densidade pelo volume. Eu já tenho a densidade, então M é igual, né, a 10 a terceira. Lembra? Em quilos por metro cúbico, vamos colocar aqui de novo. E o volume que ele nos dá, que é 5.700 metros cúbicos. Assim. Com isso, eu cancelo metro cúbico com metro cúbico, eu já tenho o valor da minha massa. Vou colocar aqui 5.700 vezes 10 a terceira em quilos. Não está a notação científica, porque a gente vai mudar, vai mexer com isso mais adiante. E aí eu tenho que calcular qual é essa razão desse volume d'água em um intervalo que ele nos dá aí, que são 10 horas. Eu preciso converter horas para segundos, então vamos fazer aqui em cima. 10 horas, vamos converter em segundos. Então, entre hora e segundo tem unidade de minuto. Eu sei que uma hora corresponde a 60 minutos. E eu sei que um minuto corresponde a 60 segundos. Perceberam que eu estou já executando o processo em cadeia, cancelando as unidades que eu preciso para chegar na que eu quero, que é segundo. Então daí, fazendo as contas, eu tenho 10 vezes 60 vezes 60, eu tenho 36 mil segundos. É isso que eu tenho, 36 mil segundos. 6 vezes 6 é 36, acrescendo 2 zeros, né? Mais um zerinho aqui, 36 mil segundos. E daí eu venho nessa fórmula que nós criamos e vamos jogar os dados que obtemos agora há pouco. Então 5.700 vezes 10 a terceira e o 36 mil, se você quiser colocar em notação científica, é possível. Então aqui, ou né, de forma de cancelar essa base que está elevada à terceira. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: 36 mil é a mesma coisa que você escrever o quê? 1, 2, 3, 36 vezes 10 a terceira. Então você vai ter 36 vezes 10 a terceira. Por que eu faço dessa forma? Porque fica mais simples lidar com esse algarismo aqui, 5.700 por 36. Você cancelou as bases, que são iguais, e aí dividindo ambas, você vai chegar aí em um resultado. Vamos pegar aqui a nossa calculadora. $5.700 dividido por 36. Você vai chegar no valor aí de 158, aproximado, né? 158,3, é uma dízima, quilos por segundo. E isso finaliza a segunda parte desse exercício 2, que está aí agora resolvido. Tá? Tranquilo, só tomar cuidado com as questões que envolvem conversão, que o restante aqui fica mais fácil de ser resolvido. A interessante ideia aqui que nós usamos de trabalhar com a mesma base é para eliminar esse número e trabalhar com um número um pouquinho menor, que possamos fazer uma execução mais rápida do processo. Beleza? Vamos agora para o exercício 3. No exercício 3, nós temos o seguinte: durante uma tempestade, parte da encosta de uma montanha, tem as dimensões delas aí, 2,5 km de largura,
0,80 km de altura ao longo da encosta e 2 metros, né, de espessura, desliza até uma vala em uma avalanche de lama. Ele diz o seguinte, que ele vai supor que a lama fique distribuída em uma área quadrada, uniforme, com 0,40 km de lado. E é conhecida também a densidade da lama. Ele menciona aí 1.900 kg por metro cúbico. Ele quer que nós façamos o cálculo da massa de lama que fica concentrada em 4 metros quadrados, em uma área de 4 metros quadrados desse vale. Exercício bem legal, interessante. Vamos pensar o seguinte, imagina que você tem uma encosta, né? Uma encosta e vai descendo uma quantidade colossal de lama, né, dessa encosta. Ele nos dá as dimensões aí. Ele menciona 2,5 quilômetros, 0,8 quilômetros e uma espessura de 2 metros. Primeira coisa que a gente observa é que você tem unidades aqui, ó, de comprimento que são diferentes. Então é interessante que você sempre faça na mesma unidade. Você pode converter metro para quilômetro ou quilômetro para metro. Nesse caso, fica mais interessante converter quilômetros para metros. O número fica mais fácil para trabalhar. Então o primeiro processo aqui é fazer essa conversão. Então se eu não souber fazer de modo direto, 2,5 quilômetros, eu escrevo de forma detalhada, 1 quilômetro, 10 a terceira em metros. Então fazendo isso, eu cancelo quilômetro com quilômetro, eu vou ter 2,5 vezes 10 a terceira. Então executando as contas aí, dá 2.500 metros. Então, eu tenho 2.500 metros de largura, 800 aqui na mesma linha de argumentação de altura, metros, e 2 metros de espessura. Combinando essas três dimensões, o que eu vou ter é, na verdade, o que? O volume, né, de lama que desce dessa encosta. Isso eu consigo gerar, essa é a informação que eu tenho. Então o volume é dado por esse produto aí. Então V vai ser igual a 2.500 multiplicado por 800 e que multiplica 2. Então fazendo as contas aí e colocando em notação científica, 2 vezes 25 dá 50, 50 vezes 8 dá 400. Isso aqui daria 4,0 vezes 10 a sexta em metros cúbicos, porque eu estou trabalhando com volume. Isso aqui então é o volume de lama, tá? O volume de lama que desce lá da encosta. Essa quantidade em volume, ela vai se depositar em uma área do vale, né? Então, essa área do vale tem dimensões aí de 0,40 por 0,40, uma área quadrada. Então ele está pensando em uma expressão dessa forma, uma área quadrada. Bom, então daqui o que acontece? Você tem uma espessura, né? Tem uma espessura que a gente vai chamar de D, espessura que fica distribuída nessa área uniforme. Então, o que acontece é o seguinte, olha, você também tem um volume no qual essa quantidade de lama que vai descer vai ficar distribuída. De novo, trabalhando com as unidades em metros, você vai ter 400 por 400 e uma espessura D, que eu não conheço. Então daí o que vai acontecer? Você vai igualar os volumes, ou seja, da quantidade de lama que desceu, que vai descer dessa encosta, com a quantidade em volume que vai ficar depositado nessa área do vale que ela vai cair. E aí fazendo essas contas, vamos lá, nós temos o seguinte, olha, nós temos 400 vezes 400D igual a 4,0 vezes 10 a sexta. Então D vai ser igual a 4,0 vezes 10 a sexta dividido
dividido por 16, fazendo aqui já a representação em colocar 1,6 vezes 10 a quinta, já em notação científica, correto? Porque 4 vezes 4 dá 16 vezes 10 a quarta, escrevendo uma vírgula para a esquerda, 1,6 vezes 10 a quinta. Então, fazendo as contas aqui, eu tenho que a minha espessura vai gerar aí, numericamente, 25 metros. É isso que nós vamos ter aí no resultado. É igual a 25 metros. Essa espessura de lama vai ficar depositada lá. E agora a gente entra na parte final do exercício. Por quê? Porque ele informa para a gente qual é a densidade de lama. E ao informar a densidade de lama, eu caio mais uma vez no uso dessa expressão aqui. Densidade é igual a massa sobre volume. Ele menciona para a gente que a densidade da lama, vamos colocar aqui, é de 1.900 kg por metro cúbico. Ele quer que eu calcule a massa de lama que vai ficar depositada em uma área de 4 metros quadrados do vale. Então, a ideia seria a seguinte: imagina que você tem uma expressão em área aqui, fazer de forma bem simbólica. Imagina que você tem uma área de 4 metros quadrados, ele quer calcular qual é a massa de lama que vai ficar depositada aí. Nós acabamos de calcular qual é a espessura, nós já sabemos que essa espessura é de 25 metros, é isso que nós sabemos. E a área ele nos dá, que é 4 metros quadrados. Portanto, esse volume aí que eu tenho é o 4, que está em metros quadrados, multiplicado por essa espessura que está em 25 metros. Portanto, ele quer calcular qual é a massa que você tem em 100 metros cúbicos nesse processo. Então, daí o que eu faço? Eu isolo a massa e pego a minha densidade, que é 1900, multiplicando por 100, que é o que eu tenho aqui em volume. Então, fazendo isso, você vai obter aí um valor de massa, M, colocando já em notação científica, de 1,9 vezes 10 a quinta em quilos, ou, se preferir, 190 mil quilos de lama, uma quantidade bastante significativa. E com isso, a gente finaliza aí o exercício 3, beleza? Exercício tranquilo também, bem legal. Tomar cuidado de novo com a questão que envolve conversão de unidade para não cometer nenhum problema. E aí, finalizando, vamos para o exercício 4. Exercício 4, que ele menciona o seguinte: olha, o ouro, já menciona aí que tem uma densidade, vamos colocar aqui, 19,32 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade do ouro. Ele diz aqui que o ouro é um metal extremamente dúctil e maleável, ou seja, ele pode ser manipulado a ser transformado em folhas muito finas, é isso que ele menciona. E aí, nós temos dois itens. No item A, ele diz o seguinte: olha, isso é uma amostra de ouro. E aí é dado com uma massa de 27,63 gramas. É transformado em uma folha bem fina, prensada com 1 micrometro de espessura. Ou seja, ele dá a espessura para a gente em 1 micron. Então, 1 micrometro de espessura. Ele quer que eu calcule qual é a área dessa folha. Então, ele dá a espessura, dá a massa, ele quer que eu calcule a área. Tomar cuidado aqui, para que eu não cometa nenhum problema, porque eu estou trabalhando aqui com a densidade, grama por centímetro cúbico, massa em grama, e aqui eu tenho 1 micrometro. Então, o que eu posso fazer aí? Fazer uma associação primária entre densidade e massa, gera para nós o que? O volume, e daí eu consigo calcular essa área que ele precisa. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu faço é pensar o seguinte: olha, eu sei que densidade é massa sobre volume.
Então o que eu posso fazer? Eu isolo o volume, trocando aqui com a expressão de densidade, vai ficar escrito um V igual a M sobre ρ. E aí o que eu faço? Eu venho e substituo os dados que envolvem esses valores que são conhecidos aqui. Então daí eu tenho o seguinte, olha, que o meu volume é igual a 27,63 pela densidade, que é 19,32. Fazendo essas contas aí, eu vou obter um volume de 1,43 e isso vai estar em centímetros cúbicos. Por quê? Até porque se eu fizer o que a gente chama na física básica de análise dimensional, eu estou dividindo grama por centímetro cúbico por, a massa que está em grama pela densidade que é grama por centímetro cúbico. Então, grama e grama por centímetro cúbico. Se eu fizer essa conta aqui, eu tenho que grama multiplica, porque vai inverter aqui a fração, por centímetro cúbico sobre grama. E ao cancelar aqui, grama com grama, você tem a resposta que é dada em centímetro cúbico. O nome disso é conhecido como análise dimensional. E ele é bem interessante para provar que de fato as contas que você está executando são verdadeiras, são verídicas. Bom, daí eu quero calcular qual é a área. E aí eu tenho um problema, porque eu tenho a espessura em metros e o volume eu tenho em centímetro cúbico. Então eu preciso transformar esse cara aqui para metros cúbicos. Como é que eu faço isso? Conversão em cadeia, nós aprendemos. Então eu tenho lá 1,43 centímetros cúbicos. Então eu tenho que transformar isso em metro cúbico. Então eu sei que 1 metro cúbico, 10 ao quadrado em centímetros. Não posso cancelar dessa maneira. Então eu faço o quê? Elevo ao cubo. Ao elevar ao cubo, eu tenho centímetro cúbico, cancelo com centímetro cúbico. Gero metro cúbico. E aí eu tenho uma novidade, Eu repito 1,43 e o 10 à sexta, que vai sair daqui da potência de potência, ele está aqui embaixo. Eu posso jogar esse 10 à sexta aqui para cima, só que aí eu tenho uma mudança de potência, uma propriedade de potenciação, onde ao inverter a base, você muda o sinal do expoente. Se ele é positivo, ele é negativo. Se é negativo, torna-se positivo. Então, nisso, o meu volume vai ficar escrito como 1,43 vezes 10 a menos 6 e agora em metros cúbicos. Beleza. Por fim, a espessura, que em micron, tem que lembrar lá dos fatores de base 10. O micron equivale a 1 vezes 10 a menos 6 em metros. E agora eu tenho um caminho aí, pavimentado para resolver exercício, porque o volume, ele é o produto da área pela espessura. 2 dimensões mais uma dimensão, 3 dimensões. Substituindo os dados e identificando a área, então eu vou ter, isolando aí a área como sendo a razão do volume pela espessura. E aí, fazendo os cálculos, o que nós vamos gerar? Vamos lá. A área, então, vai ser igual ao volume, que é 1,43 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 6. Cancelo a base com esta base, é a mesma em potência, então eu tenho que a área aí é de 1,43 metros quadrados. E isso resolve para nós o item A desse exercício, beleza? Tomar só um cuidado com o conceito de densidade, não tem muito o que fazer, é tranquilo a execução do exercício. No item B, o último aí, para que a gente analise essa correção, ele fala o seguinte, olha, se em vez disso o ouro é transformado em um fio cilíndrico com 2,5 micron metros de raio, qual é o comprimento desse fio?
É sempre interessante em casos em que você tem uma geometria envolvida que você faça uma descrição minimamente do processo que você quer executar. Imagina que ele vai transformar num fio cilíndrico, fazendo uma ampliação, seria uma estrutura dessa forma. Tá? Então um fio cilíndrico, esse fio cilíndrico tem um comprimento, que eu vou chamar de L, e tem uma área. Como é cilíndrico, a área dessa seção é uma área circular. Logo, a área de uma circunferência do tipo πr ao quadrado. Como o volume é um produto da área pela sua espessura, eu posso fazer modificações, pelo seu comprimento, perdão. Nós podemos fazer modificações. Então eu escrevo aqui o volume como sendo πr ao quadrado vezes L, correto? E aí, como ele quer o comprimento, eu posso isolar o L aqui como sendo a razão do volume por πr ao quadrado. O volume a gente já calculou no item A, então a única modificação que eu precisaria aqui é do raio. Colocar o raio aqui, convertendo o que está em micron para metros e executando o processo. É isso que a gente vai fazer agora. Então daqui eu tenho o seguinte, que o meu comprimento, o comprimento do nosso fio, é o volume de 1,43, é 1,43 vezes 10 a menos 6, né, que nós calculamos lá na conversão, menos 6, dividido por π vezes R, que aí no caso é 2,5 vezes 10 a menos 6, lembre-se, micron, e isso tudo ao quadrado. É isso que a gente precisa fazer. Tá? Então daqui, executando todas as contas que são necessárias, você vai fazer o seguinte, olha, você pode até ir um pouquinho além ainda, antes de usar a calculadora e finalizar o processo. 1,43 vezes 10 a menos 6, você pode repetir esse π e trabalhar com a potência aqui, já calculando 2,5, que é 6,25, 2,5 ao quadrado, tá? Vezes 10 elevado a menos 6 vezes 2, potência de potência, menos 12. Aí sim, daqui você observa que tem um produto de π por 6,25 que vai ser dividido por 1,43. E aqui você tem mais uma vez, né, divisão de potência mesma base. Então você tem que o L aqui vai ser igual, colocando só a base, 10 elevado a quanto? Menos 6 menos, com menos 12, aí vira 10 a sexta. Assim, é essa conta que eu estou executando. E aí eu teria que fazer o processo em que eu vou dividir 1,43 por π vezes 6,25. Estou pegando a nossa calculadora aqui e fazendo essa divisão. Eu tenho Shift ESP aqui para fazer o π vezes 6,25. Então eu chego no valor aí aproximado de 0,0728 vezes 10 a sexta. Se eu venho e escrevo isso em notação científica, então eu vou correr duas casas aqui para a direita. Então daqui eu vim para cá até o primeiro algarismo significativo, 1, 2. Então eu tenho que a nossa resposta aí vai ficar um L aproximado aí de 127,283. Você vai deslocando para a direita, vai caindo um grau aqui, vai caindo na verdade 2 graus, vezes 10 a quarta em metros. E isso te dá aí o resultado que você precisa, que é o comprimento desse fio. 7,283 vezes 10 a quarta em metros. Ele fala o seguinte, olha, suponha que você está deitado na praia, perto do Equador, na linha do Equador, vendo o sol se pôr em um mar calmo, né? E liga o cronômetro no momento em que o sol desaparece. Você está deitado, ligou o cronômetro no momento que o sol desaparece. Em seguida você se levanta, deslocando os olhos para a linha do horizonte. E você observa novamente o sol se pôr. Você viu o sol se pôr e no momento em que ele se pôr, você travou o cronômetro. E ele estava registrando lá 11,1 segundos.
Bom, com base numa altura, que a sua altura seja 1,70 m, eu quero com essas informações estimar o raio da Terra. Olha que questão interessante. Você está deitado na praia, deitou na praia, viu o sol se pôr. Se levanta ativando o cronômetro e mede o tempo que leva para o sol se pôr novamente. Com base na sua altura, você tem como calcular, e claro, o tempo registrado, o raio da Terra. É isso que nós vamos fazer no exercício 5. Um exercício mais assim sofisticado dessa lista aí. Então a ideia passa primeiro por você fazer um esboço que seria o planeta Terra e a sua posição relativa. Vamos considerar que você está aqui na linha do Equador, você tem um raio, vou fazer um desenho bonitinho aqui, o mais próximo possível da realidade. Você tem um raio da Terra e vamos considerar aqui a sua altura, que eu vou chamar de H, correto? Você está aqui no momento em que o Sol se pôs, então o Sol que está aqui está se pondo pela primeira vez. Sol, se pondo pela primeira vez, correto? Você se levantou, o que aconteceu? Você está vendo o Sol se pondo pela segunda vez. Sol se pondo pela segunda vez. E nesse intervalo demorou 11 segundos. Então aqui, traçando uma reta por esse ponto, você tem novamente o raio da Terra. E aí eu tenho uma coisa interessante, eu formo o que a gente observa aqui, que é um triângulo retângulo, percebem? Um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, o lado oposto dele é o que a gente chama de hipotenusa, correto? Essa hipotenusa tem como informações a distância R até H, essa distância aqui é R, e aqui eu vou colocar dois pontos. Um ponto A, que é o ponto onde você está deitado na praia, e o ponto B, que é a linha do horizonte quando você viu o Sol se pôr pela segunda vez. É óbvio que aqui existe um ângulo, θ, vou chamar de θ, que é o ângulo que você observa do Sol se pondo entre o primeiro e o segundo ponto, correto? E a partir daí a gente vai desenvolver o nosso processo, beleza? Considerando aqui a distância entre A e B, que eu vou chamar aqui no caso de D, de Dzinho, beleza? Então fazendo esse cálculo aí, fazendo essa observação, o que eu tenho é que aqui nesse triângulo retângulo eu posso usar o que a gente chama de Teorema de Pitágoras, Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, que é um teorema bem famoso, o quadrado da hipotenusa, que é esse lado, é a soma do quadrado dos catetos. Então fazendo isso, eu tenho o seguinte, olha, que R mais H ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a R quadrado mais essa distância aqui de A até B, que eu chamo de D ao quadrado. Fazendo isso, eu vou abrir essa expressão, R mais H ao quadrado. R mais H ao quadrado nada mais é que R mais H multiplicado por R mais H. Então, ao fazer essa consideração, o R multiplica pelo R, o R multiplica pelo H, o H pelo R e o H pelo H. Fazendo isso, então você vai ter R2 mais R vezes H, mais H vezes R, que é o próprio RH, mais H ao quadrado, que é H vezes H. Então aqui você tem que R mais H ao quadrado é R2 mais 2RH mais H ao quadrado, que vai se igualar com esse lado direito. Beleza? Chegou aqui, eu posso cancelar o R2 com o R2. E aí eu vou fazer uma consideração no exercício que vai ser fundamental para a nossa análise, que é a seguinte. O R, que a gente está mencionando aqui, é o raio da Terra. E o H, que a gente menciona aqui, é a sua altura.
O que dá para inferir desses dois dados? Que o R, que é o raio da Terra, é muito, mas muito maior que a sua altura, né? Então, quando isso acontece, eu posso, para efeito, desprezar esse h que eu tenho aqui. Até porque esse h está ao quadrado, então ele vai ser, ele vai ser um número pequeno ainda. Então vai ser um número muito menor que r. Então, o que eu faço aqui? Como r muito maior que h, vírgula, desprezamos h. Então nós vamos desprezamos h. Então a gente vai cortar esse h daqui. E ao cortar, eu obtenho a primeira relação que vai me permitir resolver o exercício. Que d quadrado, que é isso aqui que restou, é 2 vezes o r vezes h. Beleza? Essa relação aqui eu vou usar ela. Bom, o segundo fato agora tem a ver com a figura, mais uma vez, né? Lá na figura, vamos reproduzir ela aqui de forma resumida. Vamos colocar aqui, ela tinha ficado assim, né? Eu tinha um triângulo retângulo, né? Retângulo aqui, e tem um ângulo teto. Nesse ângulo teto tinha a distância D, e aqui uma distância que a gente chamou de R mais H. E claro, a distância aqui como sendo R também. Nesse triângulo retângulo, nós podemos mensurar a tangente, que nada mais é que a razão entre o cateto oposto pelo adjacente. Se nós não lembrarmos disso, nós falaremos de forma mais dedicada em outras aulas. Então, a tangente de θ é a razão entre o cateto oposto, que é D, sobre o adjacente. Por que eu não usei outras relações, como seno ou cosseno? Porque a relação que eu vou usar para casar com essa aqui envolve informação de quem? De D, que aparece aqui. O seno eu poderia usar? Sim, que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Mas eu não tenho informação sobre R mais H. Eu tenho a associação com RH. Então, para mim, fica mais interessante usar a tangente. E aí, daqui eu tenho o seguinte, que se eu isolo o D, ele vai ficar escrito como R vezes tangente de θ. Esse cara é igual a esse? Não. Para que ele fique igual, o que eu preciso? Que o D esse D esteja ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quadrar esse t. Então, esse d eu vou elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado. Então, se eu elevo ao quadrado, esse meu d vai ficar escrito como d quadrado. Então, aqui vai ficar r quadrado e a tangente vai ficar escrito tangente ao quadrado de θ. Que é isso que eu obtenho. E daí, o que eu vou fazer agora é uma comparação. Então, eu vou chamar isso aqui agora de equação 1 e esse cara aqui de equação 2. Então, igualando, né? Igualando 1 com 2, o que vai acontecer nesse processo? O que vai acontecer é o seguinte, que eu vou ter aqui, ó, que 2RH é igual a R quadrado tangente ao quadrado de θ. Eu quero calcular o raio da Terra. E aí eu observo o seguinte, que R quadrado com R eu posso cancelar. Então vai sobrar apenas um R, que é do lado direito. Então vai ficar 2H igual a R tangente ao quadrado de θ. Portanto, o R que eu quero encontrar, o raio, ele vai ser a razão entre 2H e a tangente que está aqui multiplicando passa para cá dividida. Beleza, estou quase na resposta. Por quê? Porque o H eu tenho, que é a soltura, 1,70. Mas eu não tenho o ângulo. E é aqui que eu agora vou finalizar o exercício. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou calcular o ângulo? Ele menciona que o intervalo em você ver o Sol se pôr pela primeira e a segunda vez é de 11,1 segundos. Então o Sol está descrevendo a trajetória circular. O que eu posso, na verdade a Terra, o que eu posso inferir? Que a Terra ela apresenta um movimento de rotação. E a gente sabe que no movimento de rotação ela demora 24 horas para completar um eixo de 360 graus, né? Que é uma volta em torno de si mesmo.
movimento de rotação. Então, o que eu sei? Que θ está para 360 graus, né, o ângulo, assim como o período que eu vou mensurar está para 24 horas. Ou seja, em 24 horas é o período que leva para a Terra completar uma rotação em torno de si mesmo. Ou seja, percorrendo 360 graus. Então, o que eu faço agora? Vou substituir a informação que eu tenho do meu tempo para poder calcular esse θ que eu preciso aqui nessa forma. Então, daí eu tenho o seguinte, olha, que θ é sobre 360 graus e o tempo t de 11,1 segundos. Vamos colocar aqui em 24 horas. O que eu faço agora? Eu vou isolar o θ. Então, ao isolar o θ, eu tenho 360 graus que multiplica 11,1 segundos sobre 24 horas. O que eu preciso fazer aqui? Trabalhar com a conversão de hora para segundo. Eu não posso fazer nada a esse respeito ainda. Mas eu sei o seguinte, olha, se o meu θ é 360 graus e aqui é 11,1 segundos, eu sei que pela conversão em cadeia, 1 hora corresponde ao quê? A 3.600 segundos. Daqui eu vou cancelar hora com hora, segundo com segundo, e dessa conta eu vou conseguir tirar o meu θ. Né? Fazendo todas as contas que eu tenho aí nesse caso, então nesse caso aí eu vou ter que multiplicar 360 por 11,1 e dividir por 24 vezes 3.600, eu vou gerar um valor aí de 0,04625 em graus. E aí eu tenho o último dado que eu precisava para poder aplicar na nossa fórmula. E aí, aplicando o resultado nessa fórmula, eu vou ter o seguinte, 2 vezes h, que é 1,7, sobre a tangente ao quadrado de 0,04625. E aí você deixa o calculador em graus. Fazendo todos os cálculos, você vai chegar num R aí aproximado de 5.218, né? No caso aí, 2,27, é 1,7 metros, né? 5.000 metros. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer a conta de novo. 5.218 quilômetros, né? 5.218 quilômetros. E com isso aí a gente finaliza a nossa lista e com isso nós temos aí todos os exercícios resolvidos. É um exercício mais complicado, mas resolvido. Beleza? Valeu, muito obrigado e até mais.